Amigo, estou aqui para falar de Toy Story 4. E atenção, tirem as crianças de perto deste vídeo. Esta análise é para adultos. Prepare-se para chorar. Ou não. Galerinha, brincadeiras à parte, né? Claro, Toy Story é um desenho para crianças. Sim. Mas a mensagem que Toy Story quer passar, Toy Story 4 quer passar, ela é para os adultos, né? Toda a história que engloba Toy Story, ela passa mensagens em cada filme e Toy Story 4 não é diferente. E se você está curioso para saber o que a gente vai falar nesse filme, o que é tão assim abismável... Já se inscreva aqui no nosso canal, ative o sininho para receber todas as nossas notificações. E não perder nenhum vídeo, galera! E bora para nossa análise tenebrosa de Toy Story 4. Galera, logo de cara a gente já é apresentado ao Woody, que é totalmente diferente daquilo que a gente conhece, né? Você vê que ele tá meio deslocado, ele perdeu o prestígio ali frente ao grupo de brinquedos que ele, entre aspas, liderava. E aí ele entra meio que essa crise existencial, né? Imagina um brinquedo em crise existencial. Sim, isso é muito bem retratado ao longo do filme, a preocupação dele com a criança, que é dele, mas que não liga tanto para ele em si. Ele perdeu aquele protagonismo que ele tinha dos outros filmes, ou pelo menos com aquela criança, que no caso na época era o Andy. Outra coisa que já é legal dizer no filme, porque a Beth, ela não participa do filme Toy Story 3, a Beth que era o interesse amoroso do Woody. E logo nos primeiros 5 minutos do filme, já mostra o que sucedeu para ela estar se retirando, para ela sair, e você já vê o que aquilo pesou no Woody. O significado por trás dessa ação. Isso já vai ser trabalhado durante todo o filme. E aí a gente já parte para a questão da Bonnie. Sim, a Bonnie que ela que herdou os brinquedos, por assim dizer, ela ganhou os brinquedos que eram do Andy e ela vai enfrentar o seu primeiro dia na escolinha. E isso aqui a gente já tem também uma alusão, né, um paralelo ao que acontece realmente, né? Muitas crianças vão para a escola e não sabem lidar, não sabem fazer amizades. E muitas vezes as crianças elas se isolam e não deixam outras pessoas participar desse grupo. Parece que eu tô falando de um caso da vida real, mas é o que acontece no filme também. Bem representada essa questão dessa exclusão, esse sentimento de exclusão que a Bonnie tem. E a exclusão dela a leva a fazer o quê? Ela cria o próprio brinquedo, né? Numa atividadezinha dela, ela cria o próprio brinquedo feito do lixo, né? Que é o famoso garfinho. Pode-se dizer que é um brinquedo sustentável, né? Porque é reciclável. Já tem essa consciência. E isso é legal porque a gente já vê o Woody com essa preocupação, embora ele não ser mais o protagonista, o favorito, ele tem essa preocupação com a criança dele, fazer a criança feliz. E o garfinho, em contrapartida, ele se sente, não, eu sou lixo. Ele é um lixo. Eu quero ir pro lixo, eu fui feito para ser usado para sobremesa e tal, e ser jogado. E com essa preocupação, o Woody fica ali como vigia, uma espécie de vigia. Eles vão fazer uma viagem e toda vez que tem a oportunidade, o garfinho quer fugir. Essa é a premissa do filme e é dessa forma que o filme se segue. E aí a gente vai para os contrapontos, a gente vai para aquela questão da dramaticidade da história. Aí a gente volta a falar da Beth. Sim. A Beth, né, que por motivo de sequência da jornada da vida, olha só, já trazendo algo além dos desenhos. Ou seja, a vida segue. E ela seguiu também. Ela retorna nesse filme e ela tem um papel principal também, que é daquela pessoa que saiu da zona de conforto e muitas vezes você perde contato com essa pessoa, no caso o Woody, né, digamos assim, e ela vem para alertar ele, fala assim, sai da zona de conforto, abre os horizontes, sabe? O tempo passa, o tempo está passando. E todo esse contraponto ela faz durante todo o filme, que leva depois à questão do desfecho. Outra personagem, no caso a Gabi Gabi. Personagem nova. A Gabi Gabi, ela é tida como a vilã do filme. Ela tem um desejo, ela tem uma vontade, que isso é demonstrado um pouco no trailer, mas muito que durante o filme, que ela tem uma expectativa de que se ela conseguir o que ela almeja, ela vai ser feliz, ela vai conseguir ter êxito na vida. E esse contraponto que faz com a boneca Gabi Gabi
é da questão de, tipo, às vezes a gente busca sempre um algo a mais. E às vezes a gente consegue esse algo a mais e aí a gente cai na realidade. Sim. A gente enxerga que não era, isso não vai te fazer, não vai ser suficiente para que você seja, alcance o seu apogeu, que você alcance aquilo que você quer. Eu não consegui com essa cara. Então, ela enxerga que mesmo ela conseguindo o que ela quer, a muito custo, ela tá indo pra felicidade total e não é isso. E isso é um contraponto com o ser humano. Sim, e é legal que, tipo assim, ela consegue, né, como você disse, a muito custo, e também graças ao Woody, né? O Woody, ele entende que o garfinho, né, ele é super importante para Bonnie, é um suporte para Bonnie. Então ele se coloca ali em meio que uma, entre aspas, negociação por um bem maior, né? Isso é legal de falar também. O Woody, ele entende que ele está ficando para trás, que os brinquedos estão ficando para trás. Que inclusive, abrindo parênteses aqui, era uma coisa que eu esperava muito mais do filme em si. Porque, bom, Toy Story, ele acompanhou uma geração, né? Você vê a geração atual, ela é movida a tablet, celular e computador, e os brinquedos são meio que deixados de lado. Eu esperava que o filme fosse abordar muito mais isso, mas não. E voltando aqui, fecha parênteses, voltando aqui, o Woody, ele ainda tem esse papel de fazer esses ajustes. Aí também a gente tem a questão do Buzz, né? O Buzz sempre foi um coadjuvante meio principal ali, com muito destaque durante os filmes. Uhum. Não é isso que a gente enxerga muito nele, no Buzz. É rebaixado esse filme. Só que ele fica um coadjuvante de luxo que faz um contraponto, não um, mas alguns contrapontos, que é assim, um papo dele com o Woody, meu, como é que você consegue ter essas ideias e tal? E eu escuto a minha voz interior. E isso aparece ele, né? Ele fica clicando ali durante o trailer mesmo. O que é legal de dizer? Qual é esse contraponto? É a questão de, tipo, às vezes você se apoia muito nas pessoas, só que também tem horas que você tem que deixar de ser, sozinho, de seguir e para ser aquele que vai ser seguido. Para você ter as suas ideias, para você ter as suas iniciativas. Meu, autonomia, estimular a autonomia, a sensacional. independência. Sensacional essa analogia que eles fazem no filme. E é uma coisa que você tem que entender que ali na comédia, na brincadeira, é pro desenho seguir, Sim. mas é um contraponto com a sequência da vida. Sim, totalmente. Antes da gente ir para aquela parte final, assim, da questão de falar dos demais brinquedos e também da questão geral do acompanhamento da geração, é legal a gente dizer também que o filme, o desenho, ele tem muita comédia, ele tem até parte de terror, meu, aqueles bonequinhos lá da Gabi Gabi, meu, sinistros. Mas ele tem bastante comédia, que é o que a gente pode falar do personagem Duke Caboom. Interpretado por Keanu Reeves, né? O queridinho da internet agora. Exato, cara, o vibe do momento. E assim, né, lembrar, né, que Tom Hanks, que interpreta, né, que dubla a voz do Woody, né, maravilhosamente bem. E também o Tim Allen, que interpreta a voz do Buzz. O que a gente pode falar de todas essas questões? Temos os demais personagens de apoio, que eles, todos os outros brinquedos, a Jessie, o Bala no Alvo, o próprio Rex, lá T-Rex, sim, eles são, o que o desenho quer dizer? Passam várias pessoas na sua vida que te ajudam, cada que te com uma auxiliam, função específica. exato, que contribuem para o seu crescimento. Aprende, né? Exatamente. E também tem pessoas que são muito, muito importantes. E aí a gente faz a questão Woody, Beth, Woody, Buzz Lightyear. Cara, isso aí é sensacional de todo o ciclo, de você entender que as crianças, nós que assistimos lá em 94 quando foi lançado, ou um pouco depois, cara, toda a geração do Toy Story, inclusive o filme de 2010, Toy Story 3, aquelas crianças foram pra faculdade. Sim. E o que vem depois da faculdade é o que Toy Story 4 demonstra. Então, essa carga emocional, essa dramaticidade que o filme, que o desenho passa, é muito pra analogia do ciclo da vida do ser humano. Cara, o filme, assim... E é uma coisa que muitas vezes a gente tá lá no cinema, tá em casa assistindo e não para pra prestar atenção no que significa a relação de um personagem com o outro, o que significa as ações de um personagem, que nem... Aqui a gente tem explicado, né, que, por exemplo, a Beth, ela seguiu com a vida dela, depois ela se reencontra com o Woody, ou seja, tipo...
Tá, mas cadê a Beth? O que aconteceu? E aí que você vê que as pessoas, né? Os brinquedos que representam as pessoas, elas têm que seguir a sua vida, sabe? O tempo passa. Como passou para essa geração que cresceu e foi pra faculdade. Cara, e como o filme fecha, ele pode encerrar como o Toy Story 3 poderia ter encerrado já a história, mas ele pode, se a Pixar for fazer tão bem como fez dessa vez, né, como fez todas as outras vezes, pode de repente ter um Toy Story 5, ou pode fechar, mas fecha tão lindo. E assim, a frase final que é falada pelos personagens, cara, resume tudo. É uma analogia, cara, que com certeza quando eles criaram o Toy Story lá no primeiro, eles não tinham um embriãozinho. Cara, eles não tinham esse pensamento do que essa frase poderia significar. Basicamente é que o mundo é muito, muito mais grande do que um quarto de uma criança. É, Toy Story. Porém, eu ainda não acredito que vá ter. Agora, voltando um pouquinho mais pro filme, é bonita a nossa filosofia aqui. Analogia, Mas, voltando um pouquinho ainda mais pro filme, eu pessoalmente não acredito que vá ter um Toy Story 5, porque, bom, justamente pelo ciclo que se segue e como a história se amarra, e os personagens que foram apresentados, eles não são tão bem construídos como foram os outros personagens ao longo da trilogia. Elas servem então, de apoio, né? Sim, dificilmente nós teremos um Toy Story 5. Talvez ali um spin-off, talvez. Mas isso é especulação aqui do Tomada Pop. Se for fazer bem feito, eu vou assistir. Não tem problema. Pode fazer daqui a 5, 6, 10 anos. É muito interessante a história. Mas diga aí pra gente, galera. Vocês gostaram de Toy Story 4? Já tinham assistido todos os outros desenhos? Caíram algumas lágrimas quando vocês assistiram? E na nossa resenha? Ficou um pouquinho emocionado? Gostou dessa analogia que o Tomada Pop fez dessa vez? Com essa questão desenho, questão vida pessoal, reflexão, filosofia? Comenta aqui com a gente. Só piração mesmo. Se inscreva no nosso canal. Ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. E até a próxima. Valeu!